Olá, sejam bem-vindos ao programa Momento Concurso. Hoje temos uma edição especial sobre o novo acordo ortográfico. Por isso, o professor Hernani Pimentel mudou de lado e agora sou eu, Letícia Nobre, quem vai entrevistá-lo. Não sei se vocês sabem, mas ele é o idealizador do movimento Acordar Melhor, que procura simplificar as regras do novo acordo ortográfico. Olá, professor. Tudo bem? Como é que vai, Letícia? Eu estou ótima. Eu acho que o momento é oportuno para a conversa, né? Com certeza. Eu não sei se vocês sabem, mas o professor Hernani Pimentel é um estudioso de longa data da língua portuguesa. Por isso, a gente trocou de lado aqui para poder conversar melhor sobre o que está acontecendo no novo acordo ortográfico. Professor, me explique uma coisa. Agora, no final do ano, a Dilma editou um decreto que alterou a data do início da vigência do novo acordo ortográfico para janeiro de 2016. Por que isso? Pois é, em vez de ser agora 1º de janeiro de 2013, vai ser 1º de janeiro de 2016. Por que isso? Porque ela tomou consciência, né, de que as coisas não estavam indo bem como se esperava. O acordo não está pegando ainda. Os outros países não implantaram. Portugal, que pretende implantar mais cedo, vai ser em 2016. E há uma dificuldade muito grande, né, de os professores aprenderem as regras para ensinar, né? Então, esse adiamento é muito importante. Do ponto de vista do governo, né, o que eles têm que falar, o executivo? Se assinou o acordo, eles não podem dizer que o acordo está ruim. Eles estão dizendo que tem que aguardar para, vamos dizer, aguardar para entrar junto com Portugal. Mas, a rigor, é porque há necessidade de se mexer em alguma coisa. Entendi. E eu sei, professor, o senhor já havia comentado comigo que o movimento Acordar Melhor, ele é muito atuante. E Sim. Andou participando de algumas audiências, conversando com alguns senadores a respeito de ilegalidades e incoerências. Como é que foi isso? Na realidade, assim que o presidente Lula assinou o decreto colocando em funcionamento o acordo em 2008, final de 2008, eu fui ler o acordo e achei tantos absurdos que eu lancei um livro chamado Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Era uma edição crítica que já está esgotada. E mostrando os muitos problemas. Um senador, então, na época, leu esse livro e fez um discurso no Senado e acabou me dando motivo para ir ao Senado agradecer de ele ter citado o livro. E eu lancei um site na internet chamado Acordar Melhor. A gente podia aproveitar para dar o endereço, né? Isso, é www.acordarmelhor.com.br. E aí, o que aconteceu? A Comissão de Educação do Senado, aliás, o Senado é que é responsável pelo acordo, porque o acordo é um acordo internacional. E, especificamente, tem uma Comissão de Educação lá. Então, a Comissão de Educação acabou espantada com as críticas que a gente estava fazendo, ela acabou chamando uma audiência pública para convocar, né, a Academia Brasileira de Letras e a gente para poder ver realmente o que estava acontecendo e se o que a gente estava falando tinha fundamento. E a Academia Brasileira de Letras simplesmente não apareceu. Aí, passados 2 anos, o Senado chamou outra audiência pública. E, novamente, a Academia Brasileira de Letras não apareceu. Então, os senadores da comissão tomaram consciência de que, realmente, as nossas críticas tinham fundamento. Inclusive, nessa segunda audiência, também foi o professor Pasquale, né? E todas as críticas que ele fez conferiam com as críticas que a gente vem fazendo. Na primeira audiência, foi a Academia Brasileira de Filosofia e fez várias críticas que também... Então, nas 2 audiências, as críticas eram unânimes, né? E não tinha ninguém que pudesse defender, porque não é defensável. Sabe, as coisas estão erradas porque estão erradas mesmo, ninguém defende o erro. Então, o que aconteceu? Essas audiências fizeram com que os senadores
acordassem. Então, o que aconteceu? A Comissão de Educação do Senado resolveu criar uma lei adiando o acordo. Mas essa lei poderia demorar um pouco. Isso foi no segundo semestre já do ano passado, né? Isso foi a segunda audiência, foi, se não me engano, no final do primeiro semestre do ano passado. Sim. E já por volta de setembro, mais ou menos, esses senadores marcaram uma audiência com a ministra da chefe da Casa Civil, que é a Gleisi Hoffmann, e lá eles nos chamaram para a gente apresentar quais os problemas. E também a urgência de interromper. Exatamente. Né? Então, não só a ministra da Casa Civil tomou consciência disso, como o Ministério das Relações Exteriores, e depois eu estive também com o ministro da Educação e ele também se convenceu da necessidade de alteração do prazo. Então, isso, na realidade, foi resultado de 3 anos de luta, né? E de muito apoio, porque nós temos muitos professores, né, nos apoiando, muitos estudantes de letras, muitos estudantes de direito. Nós temos hoje mais de 20 mil assinaturas que a gente conseguiu em palestras que a gente foi dando. E qual que é o objetivo de levantar essas assinaturas do Acordar Melhor? Pois o objetivo das assinaturas é mostrar para os políticos, os senadores, os deputados, principalmente os senadores, né, a força do nosso movimento. Porque o que acontece é o seguinte: se a gente não tem força, se não tem muita gente apoiando, né, os senadores não vão pensar que aquilo é sério, né? Então, quanto mais gente tiver apoiando o movimento, mais força a gente vai ter para conseguir as mudanças que a gente precisa fazer. E você estava me contando também que houve um processo judicial, né, apontado, teve como partido o próprio Acordar Melhor. O que foi que aconteceu? Que processo judicial foi esse? Esse processo está andando. Está andando, né? Ainda? Está andando, né? Houve um problema que o juiz que estava à frente do processo faleceu, mudou de juiz e tal, ele está andando, né? Qualquer dia vai ter notícia dele aí. Tá certo, tá certo. Professor, a gente vai dar um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Continue nos acompanhando. Olá, estamos de volta com o programa Momento Concurso, hoje com uma edição especial sobre o novo acordo ortográfico. Está aqui comigo o professor Hernani Pimentel, falando sobre essas mudanças, a interrupção e tudo mais e possíveis irregularidades, né? Professor, as pessoas esperavam que esse novo acordo entrasse em vigor agora, no começo de 2013, e já estavam preocupadas porque elas não entendem adequadamente as regras, não sabem aplicar. Né? Quais são as consequências desse adiamento? O que vai acontecer daqui para frente? Pois esse adiamento por 3 anos pode gerar 2 caminhos. Um deles é as pessoas não tomarem consciência dos problemas, deixarem como está, e aí as pessoas vão continuar com muita dificuldade para saber escrever. E o outro caminho é as pessoas tomarem consciência, perceberem que nós precisamos simplificar essa ortografia e entrarem no site, né, Acordar Melhor, assinarem um manifesto, divulgarem bastante, a gente ter bastante força e conseguir realmente simplificar a ortografia. Entendo. Eu sou jornalista, professor, e assim, eu tenho várias dificuldades, a gente sempre precisa rever tanto as regras antigas quanto as novas, né? Sim. E é complicado, muita gente tem o mesmo problema do que eu. Por que as pessoas não conseguem aprender o novo acordo? Pois é muito difícil você querer aprender se você não percebe lógica nas coisas. Você não consegue. Hoje a educação não se baseia em decoreba, em memorização. Se você entende, você aprende e grava. Se você não entende, aquilo passa despercebido. E o problema é que essas regras são muito ilógicas. E ninguém consegue realmente aprender essas regras, né?
Vamos dar uma olhada. O primeiro problema, né, da falta de lógica são as contradições que existem no acordo. Por exemplo, contradição de princípios, né? Tem uma regra básica que é: eliminam-se as consoantes não pronunciadas. Por exemplo, a palavra optimismo se pronunciava com esse P. Depois o P desapareceu da pronúncia, ficou otimismo. O que aconteceu? Na grafia também passou a se escrever otimismo sem o P. Então, quando a consoante deixa de ser pronunciada pela maioria da população, ou por quase toda a população, então ela deixa de ser escrita, né? Pois bem, agora você olha o H. O H é uma consoante, o H inicial é uma consoante, né, que deixou de ser pronunciada. Em latim, herba se escrevia com H. E hoje, erva se escreve sem H. Então, tirou-se o H. Mas continua herbáceo, herbicida, tudo com H. A mesma coisa você pega a palavra hospital. A palavra hospital, né, ela tem H, mas ninguém pronuncia esse H, né? A palavra úmido, né, ninguém pronuncia esse H. No Brasil tiraram o H de úmido, em Portugal não tiraram. E quem é que vai saber como é que se escreve? Se você pegar, por exemplo, a palavra ágil, agiota, não tem H. Na palavra agiografia, tem H. Como é que as pessoas vão saber? Tem que ficar correndo para o dicionário? As pessoas têm tempo hoje para ficar consultando o dicionário? Não tem. Então, se você joga o H fora, quando ele não é pronunciado, né, você tira todo o H que começa as palavras e não usa mais, né? Foi assim que fez o italiano. Então, o italiano hoje não tem problema. Todas as palavras, por exemplo, herbicida, hospital, etc., Hugo, né, é tudo sem H. Então, ágio sem H, a geografia também sem H. Resultado, né? O H é importante? Não, porque ninguém pronuncia. Então não precisa mais usar o H, né? Isso está contradizendo a regra básica. Se eles não tiram o H, é porque eles estão contradizendo a regra básica. E dificulta as pessoas a saberem escrever. Nós precisamos fazer um pequeno intervalo. E aí o senhor vai continuar nos explicando melhor esses exemplos todos. Então presta atenção que o que vem aí depois é muito mais importante. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Momento Concurso. O professor Hernani Pimentel está aqui pelo movimento Acordar Melhor e está nos explicando alguns exemplos de logicidade do novo acordo ortográfico. Bom, professor, o senhor já deu um exemplo e a gente queria ouvir mais a respeito disso. Quer ver uma outra coisa que faz com que as pessoas não aprendam nem as regras antigas nem as novas, né? É a valorização daquilo que não se ensina, né? Olha só, açafrão. Você vai escrever com C cedilha, com S, com 2 S's. Não é com C cedilha? Pois é. Caçange. É com C cedilha, com S, com 2 S's. Almaço. É com C cedilha, com S, com 2 S's. Maço, com 2 S's ou C cedilha. Iguaçu, com 2 S's ou C cedilha. Quer dizer, a gente fica na dúvida. A explicação, a regra é a seguinte. Se você pegar as palavras que vêm do árabe, das línguas indígenas ou das línguas africanas, elas vão ser escritas com C ou com C cedilha. Essa é a regra. Mas quem é que ensina isso para os alunos? Então o aluno decora uma regra, mas que não vale de nada, porque ele não vai saber quais são as palavras de origem árabe, indígena ou africana. Tá certo? Resultado, uma regra inútil. Outra coisa, pega, por exemplo, a palavra muxoxo. É com X ou com CH? Machixe é com X ou com CH? Xícara é com X ou com CH? Chica é com X ou com CH? Chucro é com X ou com CH? Chute é com X ou com CH?
Essas palavras aí, ora se escrevem com X, ora com CH. E a regra que ensinaram para a gente, que continuam ensinando, é a seguinte: escreve-se com X as palavras de origem árabe, indígena ou africana. Resultado: mas ninguém sabe quais são essas palavras. Então ensina uma regra, mas não ensina quais são as palavras originadas do indígena, do árabe ou do africano. Resultado: uma regra inútil. Por isso você não sabe escrever, né? Agora veja aqui, genipapo, vamos ver se é com G ou com J. Genipapo, genital, jeitoso, genciana, giral, girô. Essas palavras se espalham aí agora, umas usando o J, outras usando o G. E quem sabe? Ninguém sabe. Ah, mas a regra ensina que você vai usar J para as palavras de origem árabe, indígena ou africano. É outra besteira. Resultado: você fica estudando um monte de bobagem que não consegue resolver. Não era muito mais fácil dizer o seguinte: o som J é sempre com a letra J? Genipapo, genital, jeitoso, genciana, giral, girou, todo mundo vai escrever com a letra J porque é o som J. Ninguém vai ter dúvida. Concorda? A mesma coisa é o seguinte: vamos dizer o seguinte, que o som S é escrito sempre com S, né? Então, açafrão, caçanja, almaço, maço, iguaçu, tudo vai ser escrito com S porque é o som S. Alguém precisa saber de origem de palavra nessa hora? Não precisa. Ou então, todo o som X, né, vai ser escrito com a letra X. Então, muxoxo, machixe, xícara, chica, chucro, chute, você não teria mais dúvida, né? Mas você tem dúvida porque essas regras estão valorizando aquilo que ninguém ensina, tá? Resultado: precisa simplificar. E olha, professor, Sim. se isso fosse uma brincadeira, uma gincana, eu ia perder muitos pontos, viu? Porque vários eu não ia saber o que seria. Não é só você, certa. Não. Eu também, todos os que estão nos ouvindo também. Você que está nos ouvindo, você sabe que nós estamos falando a verdade, né? Esse uso dessas letras é irracional e é ilógico. Não existe uma regra lógica. Regra lógica, sim, são essas que eu estou colocando. O som J, sempre J. O som X, sempre X. Né? O som G seria com a letra G, por exemplo, né? Pois bem, e ainda vou mostrar mais um problema, né, que faz com que a gente não aprenda essas regras. É muita exceção boba e mais de uma grafia para a mesma palavra. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, o acordo ortográfico diz que cor de café, cor de bonina agora são locuções adjetivas, né? Então não tem hífen. Então cor de miosotes também é sem hífen. Aí você vai pensar, cor de rosa também é sem hífen. Não, cor de rosa tem hífen. Olha, que absurdo. Se todas as palavras cor de, né, não tem hífen, por que cor de rosa vai ter? Né? Ah, porque é exceção? Joga essa exceção fora. Cor de rosa também passa a não ter. Aí ninguém tem que decorar bobagem. Não é verdade? Você quer ver outra coisa? Você pega a palavra biorritmo. A nova regra diz que você deve fazer com 2 R's. Bio mais ritmo, juntou as duas, usa 2 R's. Mini mais saia, juntou os dois, põe 2 S's. Aí você vai pensar o seguinte: para raio, para mais raio, 2 R's. Tá certo? Como também guarda-sol, guarda mais sol, 2 S's. Não. Biorritmo e mini saia, junta as duas com 2 R's e 2 S's. Mas para raio e para sol é só com um R e um S com hífen. Por quê? Você não tem que ter regras assim contraditórias. Tem que ser uma coisa só. Concorda? Então é por isso que ninguém aprende, né? Veja só, outro problema. Os nomes de lugares, né, compostos não usam hífen. Nova Zelândia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, todos os nomes de lugares não têm hífen. Agora, Guiné-Bissau e Timor-Leste têm hífen porque é exceção.
Ora, tira isso de exceção. Vamos escrever tudo sem hífen. E aí ninguém tem que ficar decorando bobagem, né? Ainda posso colocar mais um problema sério, que é dupla grafia. Por exemplo, pré-embrião. Se você for ver lá no vocabulário ortográfico, tem dois modos de escrever. Pré-embrião com hífen e acento no pré, e pré-embrião, ou chamado pré-embrião, sem hífen e sem acento no E, tudo junto. Tá? Então o aluno que está estudando, você aprendeu isso. Aí você vai pensar em pré-embrionário, você vai dizer, então, eu posso escrever também com hífen ou sem hífen, porque eu tenho pré-embrião com hífen e pré-embrião sem hífen. Resultado, são derivadas, vão ser escritas iguais às outras, mas não, pré-embrionário não existe, não pode, está errado. Quer dizer, então, são regras ilógicas. É por isso, tá, que ninguém aprende. Não existe uma pessoa que saiba escrever com essas regras. Nenhum professor sabe. E olha que eu estou falando com a minha experiência já de 50 anos de sala de aula. Nenhum professor sabe. Não existe uma pessoa culta nos nossos países que sabe escrever. Tá? Por quê? Porque as regras são irracionais e precisamos torná-las racionais. Então, professor, como é que faz? Mexe tudo de novo e altera todas as regras? O que tem que ser feito diante... Eu sei que o senhor deu só alguns exemplos, seu livro tem muito mais outros exemplos a respeito disso. O que deve ser feito? O que vai adiantar nesse sentido? Pois é, olha só, tem gente que fala assim, meu Deus, vai mexer tudo de novo. O que adianta? Se não mexer, você não aprende. Nós estamos há 3 anos, né, querendo implantar essas regras e ninguém aprende. Ninguém sabe, porque a rigor tem muito mais exceção do que regra. Então, o que adianta? Adianta muito. Porque se nós percebermos, né, que essas regras, olha só, foram pensadas em 1975, gente. Foram assinadas em 1990, nunca tiveram coragem de colocar, porque eram ilógicas. Agora chega em 2008, agora nós já estamos em 2013, querer implantar isso para que ninguém aprenda. Então, na realidade, né, o que nós temos que fazer é trabalhar sério para poder simplificar a ortografia. Não é, o que vai fazer agora? Nós vamos perder esse tempo todo? Não, nós vamos ganhar esse tempo todo. Nós percebemos com esse tempo todo que elas não funcionam. Então vamos trabalhar para ter regras que facilitem a educação. Olha, gastam-se 400 horas de ortografia para todo mundo sair do 2º grau sem saber escrever. Com 150 horas, todo mundo aprende a escrever. Então, está bem respondido. E como que as pessoas que estão nos assistindo, professor, podem ajudar a simplificar essa ortografia? É entrar no site www.acordarmelhor.com.br. Ali tem um manifesto. E você assina lá um abaixo-assinado e divulga para todo mundo que você conhece, pelas redes sociais, pelo telefone, divulga para todo mundo, tá? Para que todo mundo entre nesse site e fortaleça isso, para a gente poder simplificar. Professor, a gente vai dar um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Continue nos acompanhando. Estamos de volta com o programa Momento Concurso. O professor Hernani Pimentel está aqui pelo movimento Acordar Melhor e está nos explicando alguns exemplos de logicidade do novo acordo ortográfico. Professor, eu queria que o senhor aproveitasse, né, que está aqui com a gente, e contasse um pouco sobre como é que está acontecendo a aceitação desse novo acordo nos outros países, porque a gente tem acompanhado a discussão aqui no Brasil, ainda que a imprensa fale de forma superficial, mas eu sei que isso está gerando muita discussão nos outros países também. Como é que está acontecendo isso? Como é que tem sido
esses debates nos outros países? Pois é, o que está acontecendo é uma espécie de desânimo nos outros países. Quando o Brasil pensa em implantar esse acordo, ele está pensando em unir, né, a maneira de escrever de Portugal, Brasil e dos outros países, porque a língua portuguesa está perdendo espaço no mercado internacional. Só para ter uma ideia, os grandes eventos internacionais, né, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, você chega lá e vai participar, você pode pedir atas e relatórios, né, na sua língua. Então eles entregam atas e relatórios em francês, alemão, chinês, lituano, em um monte de língua, em grego, em espanhol, etc. Em português não tem. Por quê? Porque tem uma grafia para Portugal e outra grafia para o Brasil, né? Então, se a gente unir a grafia, a língua portuguesa passa a ser uma língua oficial dos grandes eventos internacionais, né? Ela muda de patamar, né? O espanhol já é, por que nós não podemos ser, né? Por quê? Já vou responder. Porque a Espanha tem lá um organismo chamado Real Academia Espanhola, né? RAE, que coordena esse trabalho, né, e faz com que todos os países de língua espanhola tenham a mesma ortografia. É muito comum você ver lá na Europa as pessoas que têm que vir trabalhar, por exemplo, na América do Sul, elas têm que aprender ou o espanhol ou o português. A maioria, quase 80%, prefere aprender espanhol porque escrever em espanhol é mais fácil que em português. Então a ortografia atrapalha as pessoas a aprenderem a escrever e a ler. Quer dizer, atrapalha ter contato com a língua, não é verdade? Então, a rigor, o que essa situação está gerando? Angola e Moçambique, que são os países mais populosos, os dois juntos têm 45 milhões de habitantes, não estão à vontade para colocar o acordo para funcionar. E até eu tive num simpósio internacional, onde a delegação de Angola e a delegação de Moçambique, ambas estiveram comigo, e me disseram que os professores deles têm dificuldade de aprender essas regras, então fica difícil de implantar. Isso é uma verdade, não só lá, como também em Portugal, como no Brasil. Então, Portugal, você tem, por exemplo, aqueles que defendem de uma visão meio patriótica, né? Eu diria até patriotesca, né? Porque isso não é patriotismo. Veja uma coisa, os portugueses pensam que eles são donos da língua. Tem esses caras ainda. Olha, isso é um problema que vem desde o nosso romantismo. O José de Alencar, ele sofria muito na mão dos portugueses, né? Que os portugueses que editavam os livros e que diziam lá que o Brasil tinha que falar e escrever do mesmo jeito que Portugal. Então, só que o Brasil cresceu, Portugal não. O Brasil tem hoje 195, 200 milhões de habitantes, Portugal tem 11 milhões, né? Então, não é que o Brasil, né, agora quer mandar na língua, não. É que há necessidade de se unir à grafia para que a gente entre como língua internacional, né? Agora, os portugueses dizem que o Brasil vai ganhar muito com esse mercado, né? Porque são 60 milhões de pessoas que escrevem à maneira de Portugal. E aí o Brasil ganharia mais 60 milhões de leitores, né? Se isso fosse verdade, os portugueses tinham que estar felizes por olhar também que, bom, então os portugueses vão ganhar 200 milhões de leitores, não é verdade? Exatamente. Então, o que interessa não é essa competitividade entre países. O que interessa é a gente ajustar uma maneira simples de escrever para que todo mundo, de todos os países que falam o português,
aprendam com facilidade e que os estrangeiros queiram aprender também. O senhor estava me contando que existem números mostrando o quanto é difícil. O senhor falou aí que demoram 400 horas para aprender e, de uma forma simplificada, seriam 150 horas. Sim, né? sim. E o mercado editorial também, ele acaba perdendo muito com tudo isso. Com certeza. Olha, nós somos editores também. E, por exemplo, os jornalistas, você sabe disso, o jornalista, na hora de escrever, ele, puxa, como é que faz? Aí eu vou ter que consultar como é que escreve essa palavra, como é que escreve aquela. Além disso, você tem o revisor, que ainda vai ler tudo que o jornalista fez para poder mexer, e ele também vai ter dúvida. Então, o trabalho de escrita e de revisão gasta muito tempo só por conta de uma ortografia mal resolvida. Não é verdade? Se a gente simplificar isso, vai baratear, porque vai diminuir o tempo de escrever, né? As editoras poderão produzir muito mais, né, com o mesmo tempo e com o mesmo pessoal. E ainda distribuir para um público maior, né? Exatamente. Que é o restante das nações que falam português. Pensa só, você, né? Você é nova, né? Agora, para e pensa, quanto tempo você já gastou para consultar um dicionário para saber como é que escreve uma palavra? Olha, enquanto eu não tinha computador e acesso à internet, eu gastava mais tempo, porque era parte das tarefas de casa na época da escola. Sim. Agora com a internet é um pouco mais rápido, mas mesmo assim Mas é um mesmo tempo assim gasto. você para e pensa, quanto tempo você gasta para ir ver como é que escreve a palavra? E só por parar o raciocínio aqui para ir ver como escreve a palavra, você atrapalhou a sua linha de trabalho. Com certeza. Às vezes eu até deixo escrito errado, para que no momento em que eu for revisar aquele trabalho, eu vá atrás de todas as palavras que eu tenho dúvida. Então você imagina quanto tempo você gasta, você já gastou na sua vida com essa bobagem de uma ortografia ruim. Eu, com 70 anos, quanto tempo gastei? Percebeu? Agora você imagina, são 250 milhões de falantes do português, quanto tempo se joga fora? Percebeu? O país, né, não produz. Enquanto você está pensando como é que escreve uma palavra, você não está produzindo, ou você não está se divertindo. Então, para melhorar a sua qualidade de vida, é necessário simplificar a maneira de escrever, né? Professor, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber se esse tipo de conflito acontece em outros países, em outros idiomas. Veja só, acontece. Acontece. Por exemplo, se você pegar o francês, é uma complicação. Se você pegar o inglês, é outra complicação. Percebeu? Mas eles têm problemas sérios lá, né, de história. Tá? A nossa história é muito menor. E cada vez você percebe alguns passos importantes. O alemão, por exemplo, fez uma reforma ortográfica e acabou com o hífen. Simplificou demais. Entendeu? E melhorou demais para a vida da população e de quem fala o alemão, de quem quer aprender o alemão. A Turquia, por exemplo, trocou todo um alfabeto. Trocou todo um alfabeto. O que está acontecendo é que o português está tão ruim em termos de ortografia que a gente tem que mexer. E para mexer, a gente pode usar os conceitos científicos da linguística, entendeu? E ter regras absolutamente racionais. É um trabalho que vai ser facilmente feito, porque em todos esses países existe o estudo avançado da linguística, né? E a linguística, com o uso da fonologia, ela pode ajudar muito na hora de criar regras ortográficas. Então, o que eu acho é que, se nós fizermos isso, aliás, eu vou ser mais positivo, quando nós fizermos isso, e quero que seja rápido, quero que seja nesses 3 anos, e você pode ajudar a gente, quando nós fizermos isso,
Nós vamos ser, a língua portuguesa vai ser a língua mais avançada do mundo em termos de ortografia. E vai ser, portanto, a língua com a maior facilidade para se escrever. Então o Brasil pode assumir a liderança mundial em termos de ortografia racional, lógica, científica, com vantagem para todos os falantes, para todos os que querem escrever. Professor, eu queria ver se eu entendi direito. O senhor está comentando ao longo do programa que as regras, elas teriam por base a forma que as pessoas falam, que aí ia associar a questão linguística às regras ortográficas. Me explica melhor isso, é por aí mesmo? Na realidade, não é tão simples assim. Por exemplo, se não é baseado em como as pessoas falam, não é de um modo geral assim. Nós não podemos mexer nas vogais. Uhum. Você escreve a palavra menino e você tem lá no Nordeste menino, você tem em umas outras regiões menino e outras regiões menino. Uhum. E em Portugal, menino. Menino. Então as vogais, elas têm muita variação de produção de som. Então não dá para mexer nas vogais. Mas em algumas consoantes, você pode mexer. Como casa? Por exemplo, o som z, z. Em todos os lugares onde se fala o português, o som z de casa, asa, né? Iso, né? O som z é o mesmo. Então, ao invés de escrever ora com z, ora com s, eu posso escrever só com z. E aí todo mundo vai memorizar. O som z é da letra z. E aí ninguém vai ter dúvida mais se escreve com z ou com s. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o som j e o som g. Quando eu falo guerra e falo ginete, os dois são com G, né? O que acontece? Guerra é um som, o outro é J, é outro som. A mesma letra G para representar dois sons, J e G, dá confusão. Então, o som J é o mesmo som em todos os países de língua portuguesa. Então eu posso definir que todo som J é letra J. E que todo som G vai ser a letra G, como é o alemão e como são as línguas nórdicas. Eles escrevem Gestapo, eles escrevem Gestapo com G e pronunciam Gestapo. Eles escrevem Volkswagen com G e fala Volkswagen. Então a letra G vira G. E a letra J vira o som J. Ela pode até ser chamada de G, se quiser. J e G. Alguém vai ter dúvida? Eu acho que vai ficar bem mais fácil. Fica muito mais fácil. Então, com as consoantes, a gente pode trabalhar com algumas das consoantes. E só trabalhando com algumas das consoantes, a gente vai conseguir reduzir o tempo de ensino de ortografia a um terço. Nós vamos ganhar 2/3 do tempo que se ensina ortografia. E como fazer com quem já aprendeu português? Com quem já aprendeu, pode estabelecer que as novas regras têm 10 anos para entrar em vigor. As duas ficam valendo. Você percebeu? O que vai acontecer? As pessoas vão percebendo que com o tempo que é muito mais fácil a segunda. Quando você perceber, as pessoas já entraram na forma nova porque acharam mais fácil. Não é porque alguém quis impor. Isso não é ditadura, não estamos mais em ditadura, né? Então, você pode dar um prazo de 10 anos que todo mundo vai começar, na hora que tiver dúvida, já vai saber, não, eu posso escrever só desse jeito. Resultado, em 10 anos ou menos, todo mundo já vai ter optado pela nova regra. É verdade.
Professor, uma última pergunta para a gente fechar esse programa. Agora a gente está começando 2013, eu queria saber quais são os planos de ação do movimento Acordar Melhor para esse ano. Pois é, nós estamos dando palestras. Eu estou dando palestras em universidades, em escolas de segundo grau, para turmas de terceiro ano de segundo grau, ou ensino médio, né? E palestras nos cursos universitários. Recentemente eu dei para o programa de pós-graduação em linguística da UNB. Já dei palestras na PUC de São Paulo, na USP de São Paulo, em muitas universidades, e a gente dá essas palestras a convite, né, dos professores que queiram. O que a gente precisa é ter, no mínimo, 200 alunos numa sala. A nossa remuneração é o aluno assinar o abaixo-assinado. Se ele assistiu a palestra e ele gostou do que se falou, se ele se convencer, ele assina o abaixo-assinado. Então, a ideia nossa agora é continuar fortalecendo essas palestras, né? No site Acordar Melhor tem um índicezinho chamado lá Convite para Palestras. Então, quem entrar lá pode clicar e ler, né? Vai saber onde a gente já falou, onde não falou, etc. E convite também, quando a gente for dar uma palestra, é importante que as pessoas divulguem, né? Para que a imprensa também divulgue lá, né? Então, o que nós estamos querendo é aumentar o conhecimento das vantagens que as mudanças trazem, né? E, com isso, a gente vai conseguir aumentar muito o número de assinaturas e aumentar a nossa força para conseguir realmente essas mudanças. Muito bem, professor. Parabéns pelo trabalho. Quero agradecer aqui a oportunidade, a presença do professor Hernani Pimentel e compartilhando os conhecimentos dele por aqui. E eu acho que é muito importante que a população acompanhe essa discussão sobre o novo acordo ortográfico. Se ainda assim vocês tiverem dúvida a respeito do movimento Acordar Melhor, pode mandar e-mail para o hernani@acordarmelhor.com.br e entrar no site do Acordar Melhor, que é o www.acordarmelhor.com.br. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, Letícia, pelo seu trabalho. Até lá, gente. A gente continue acompanhando o programa Momento Concurso. Até a próxima.